por trás dessa decisão chocante envolvem traições, rivalidades veladas, segredos guardados às 7 chaves e uma tensão nos bastidores que transformou um dos casais mais icônicos da televisão em dois desconhecidos que mal conseguem se olhar nos olhos. Fontes próximas às gravações revelaram detalhes perturbadores sobre o que realmente acontecia quando as câmeras eram desligadas. Conversas que nunca deveriam ter saído daquelas paredes e atitudes que mancharam para sempre uma parceria que o público tanto amava. Existe uma última revelação neste vídeo que vai te deixar completamente impactado, então não avance, não pule. Assista até o final porque o que guardamos para o encerramento é o ponto mais explosivo de toda essa história. Antes de continuar, se você ainda não está inscrito neste canal, faça isso agora. Porque a inscrição é o que mantém nosso conteúdo sendo entregue diretamente para você pelo algoritmo do YouTube. Sem ela, o canal simplesmente some da sua tela e você perde tudo que publicamos. Deixa também o que ajuda imensamente o canal a crescer e a alcançar mais pessoas. Deixa nos comentários o que mais te surpreendeu até agora, porque a sua opinião move este canal. Fica até o fim, você não vai se arrepender. Quando o assunto é drama, romance proibido, bastidores tensos e histórias que parecem ter saído diretamente de um roteiro de telenovela mexicana, William Levy e Maite Perroni são, com toda certeza, um dos pares mais comentados da televisão latina das últimas décadas. A dupla conquistou o coração de milhões de fãs ao redor do mundo com sua química explosiva nas telas. Mas o que acontecia longe das câmeras parece ter criado um capítulo à parte, cheio de emoções, mal-entendidos, ressentimentos e um afastamento que persiste até hoje. Mas afinal, William Levy realmente se recusa a voltar a contracenar com Maite Perroni? A verdade, como quase sempre acontece nessas histórias glamourosas, é bem mais complexa do que um simples sim ou não. E vale muito a pena explorar cada detalhe dessa saga que combina talento, paixão, ciúmes e as inevitáveis complicações que surgem quando duas estrelas de primeira grandeza dividem os holofotes, e talvez muito mais do que isso. Para entender como chegamos até aqui, é fundamental voltar no tempo e visitar o início dessa relação que começou de forma tão promissora nos bastidores da Televisa. Maite Perroni e William Levy protagonizaram duas novelas latinas de enorme sucesso, Cuidado com o Anjo e Triunfo do Amor. Depois de terminarem as gravações, os dois optaram por não trabalhar mais juntos e pararam de se falar, e a decisão não escapou de rumores de romance e climão. Mas para compreender o peso disso tudo, precisamos recuar ainda mais e conhecer a trajetória de cada um antes de se encontrarem naquele fatídico set de filmagens que mudaria as suas vidas para sempre. William Levy e Maite Perroni trabalharam juntos na Televisa desde 2008. Quando iniciaram as gravações de Cuidado com o Anjo, que foi exibida pelo SBT pela primeira vez em abril de 2013. Na ocasião, Maite ainda realizava os últimos shows com o RBD paralelamente às gravações da trama. A novela foi um sucesso retumbante, e a química entre os dois protagonistas era visível para qualquer espectador. Cenas de amor, olhares intensos, diálogos carregados de emoção, tudo contribuía para que o público se apaixonasse cada vez mais pela dupla. Mas o que acontecia longe das câmeras era ainda mais intrigante do que qualquer cena da novela. Na época, já era muito especulado que a relação entre Maite e Levy não era só de amizade. Mesmo que os rumores de um relacionamento nunca tenham sido confirmados pelos artistas, ambos foram vistos juntos em clima de intimidade várias vezes durante as gravações de Cuidado com o Anjo. Nos bastidores, era de conhecimento de todos que Maite tinha ficado solteira, enquanto Levy tinha se separado temporariamente de Elizabeth Gutierrez, mãe de seus 2 filhos e com quem viveu um casamento duradouro. Fontes próximas chegaram a afirmar que os atores teriam vivido mesmo um romance secreto que durou em torno de 4 meses durante Cuidado com o Anjo. Esse suposto romance de 4 meses nos bastidores de Cuidado com o Anjo é talvez o grande ponto de partida para entender tudo o que viria a seguir. Quando dois atores carismáticos, jovens talentosos em situações sentimentais parecidas, ambos recém-saídos de relacionamentos, passam horas e horas juntos gravando cenas de amor, a linha entre ficção e realidade pode se tornar muito tênue. E ao que tudo indica para Maite e William, essa linha foi de fato cruzada,
ainda que discretamente e sem qualquer confirmação oficial por parte de nenhum dos dois. O que tornou a situação ainda mais delicada foi o desfecho desse período. As mesmas fontes afirmaram que ficou um ressentimento pelo fato de Levi ter voltado com a esposa logo depois, resultando na maior treta. Ou seja, se o romance secreto realmente aconteceu como muitos afirmam, ele teria terminado de forma abrupta e potencialmente dolorosa, com William optando por retomar sua relação com Elizabeth Gutierrez, deixando para trás o que quer que houvesse florescido nos bastidores da novela. Esse tipo de situação, quando envolve sentimentos genuínos, costuma deixar marcas profundas, e ao que parece, deixou mesmo. Para piorar ainda mais o clima, o ex-assistente de Levi, José Luiz Garcia, chegou a declarar que o ator traiu sua esposa com dezenas de mulheres. Mas o único caso que foi para frente foi com Maitê. Os atores nunca chegaram a se pronunciar sobre o assunto. Essa declaração, vinda de alguém que trabalhava de perto com William Levy, jogou mais lenha na fogueira das especulações e tornou ainda mais difícil para ambos fingirem que não havia absolutamente nada entre eles além de uma parceria profissional. A imprensa mexicana, claro, não largou o osso e continuou especulando por anos. Mesmo com todo esse histórico carregado, em 2010 os dois se reencontraram nos sets da Televisa para protagonizar juntos uma nova novela. Os atores foram tão elogiados pela parceria que em 2010, a produção de Triunfo do Amor fez questão de colocá-los juntos em cena novamente. Maitê ficou responsável pelo papel de Maria Desamparada, enquanto Levi interpretava Maximiliano, um homem ambicioso que tenta levá-la para a cama. A ironia do destino é evidente. A trama colocava novamente os dois em cenas de tensão romântica e sedução, num eco quase simbólico do que havia supostamente acontecido entre eles na vida real poucos anos antes. Mas as gravações de Triunfo do Amor foram muito mais turbulentas do que as do primeiro trabalho conjunto. Em 2010, quando voltaram a contracenar, os dois já não tinham mais a mesma conexão, devido a tudo o que aconteceu. O que explica o fato de não quererem trabalhar juntos atualmente. A magia da parceria ainda estava lá para o espectador, mas por trás das câmeras o ambiente estava bem mais pesado. Diretamente dos estúdios, Maitê teria ficado irritada com o atraso de Levi para algumas cenas, fazendo com que se desencontrassem por trás das câmeras. O que pesou o clima nos bastidores, segundo o portal TVY Novelas. Mark Tacher, o intérprete de Alonso, chegou a ficar incomodado pelo mesmo motivo e por pouco, os dois atores não tiveram uma briga física. Essa última informação é particularmente reveladora. O fato de que Mark Tacher, outro membro do elenco, também ficou incomodado com o comportamento de Levi sugere que o problema não era exclusivamente de ordem pessoal entre ele e Maitê, mas envolvia também uma questão de profissionalismo e respeito com o trabalho de toda a equipe. Atrasos em set são notoriamente problemáticos no mundo das produções televisivas, especialmente nas telenovelas mexicanas, que têm um ritmo de gravação intensíssimo com muitos capítulos a entregar em prazos apertados. O fato de os dois colegas terem quase chegado às vias de fato é um indicativo claro de que o clima estava realmente ruim. Em 2010, Maitê e Levi também participaram da série Mulheres Assassinas. Na oportunidade os dois participaram de episódios diferentes e não chegaram a contracenar juntos. Detalhe significativo, mesmo nessa série que os reuniu no mesmo projeto, foi necessário mantê-los em episódios separados. O que pode ser interpretado como um sinal de que as coisas entre eles estavam longe de ser tranquilas naquele período. Desde então, os dois seguiram carreiras completamente separadas, sem qualquer trabalho em conjunto. Quando questionada sobre William Levy em entrevistas, Maitê Perrone sempre respondeu com uma diplomacia elegante, mas notavelmente fria. Em 2018, durante o prêmio Arlequim, Maitê foi questionada sobre William Levy, mas acabou economizando palavras para o ator, quando deixou claro que o que os uniu foi o amor pelas novelas e nada mais. A frase é emblemática. Ao mesmo tempo em que encerra qualquer especulação sobre um romance, ela também delimita com clareza o que a atriz pensa sobre essa parceria. Foi profissional, foi bonita nas telas, e ficou no passado. Maitê Perrone economizou nas palavras. Ela só disse que os dois trabalharam muitas vezes juntos e o que os uniu foi o amor nas novelas e nada mais.
Maitê finalizou dizendo que não tem problemas com nenhum dos dois, então não é um assunto dela, por isso, ela prefere não dar sua opinião. Essa postura de Maitê de se manter sempre acima da fofoca, sem alimentar os rumores mas tampouco confirmando qualquer reconciliação profissional com Levi, fala muito sobre o tipo de pessoa e de profissional que ela é. Discretíssima quando o assunto é vida pessoal. Ela claramente entendeu que a melhor forma de lidar com esse capítulo da sua história era simplesmente seguir em frente. E seguir em frente foi exatamente o que Maitê fez, de forma admirável. Depois de encerrar o capítulo das novelas mexicanas da Televisa, ela seguiu construindo uma carreira sólida em outros projetos. E sua vida pessoal também ganhou novos e polêmicos contornos. O ponto final de uma nova história de amor veio a público quando a atriz Maitê Perroni confirmou seu romance com o produtor Andrés Tovar, ex-esposo de Cláudia Martim. E seus fãs fizeram desde memes até hilos no Twitter explicando a situação. O romance com Andrés Tovar gerou uma das maiores polêmicas da carreira de Maitê no México, com acusações de que ela teria sido a causa do divórcio do produtor com a atriz Cláudia Martim. De acordo com a informação que circulou na internet, Cláudia Martim havia descoberto mensagens românticas entre seu esposo e uma pessoa cuja identidade era desconhecida, o que a teria levado a tomar a decisão de se separar. A situação foi incendiária. Cláudia Martim publicou mensagens nas redes sociais que foram interpretadas como uma acusação direta a Maitê, e a ex-RBD respondeu ameaçando entrar com processo por difamação. O triângulo amoroso virou manchete por semanas e semanas, colocando Maitê numa posição muito delicada diante da opinião pública mexicana. Mas o amor venceu, ao menos é assim que Maitê prefere ver. A pareja se casou por lo civil em Vale de Bravo, no estado do México, em outubro de 2022, e a festa contou com a presença de familiares e amigos, incluindo ex-integrantes do RBD como Anaí, Christopher Uckerman e Christian Chaves. Foi uma cerimônia emocionante que marcou o início de uma nova fase na vida da atriz, que finalmente parecia ter encontrado seu lugar de paz depois de tantas turbulências. Inclusive, o próprio dia da boda gerou um novo microescândalo. Cláudia Martim gerou polêmica no dia do casamento entre Maitê Perroni e Andrés Tovar ao publicar uma mensagem controversa em suas redes sociais. Cláudia postou a frase "Não se preocupe muito, tudo cairá em seu lugar" nas suas histórias do Instagram, e a internet imediatamente interpretou como uma indireta para o ex-marido e sua nova esposa. Embora Cláudia tenha posteriormente negado qualquer intenção por trás da publicação. O capítulo final dessa longa relação de mais de 2 décadas foi dramático e doloroso. Uma reportagem da revista People em espanhol afirmou ter acesso a documentos policiais que provam que entre outubro de 2023 e março de 2024, a polícia precisou intervir nos desentendimentos de William e Elizabeth. Foram alegações gravíssimas de comportamento violento e desequilibrado que mancharam a imagem do ator de forma significativa. William Levy e Elizabeth Gutierrez confirmaram sua separação definitiva após mais de 2 décadas juntos. O término foi marcado por alegações de infidelidade e intervenções policiais na residência deles em Miami. Levy, claro, se defendeu. Depois de meses em silêncio, William Levy quebrou o silêncio sobre sua separação de Elizabeth Gutierrez em uma entrevista para o programa El Gordo y La Flaca, de Espanha, onde estava trabalhando em uma nova produção. O ator cubano afirmou que muitas das coisas que estavam sendo ditas eram falsas e difamatórias, e que a separação havia sido difícil não apenas para a atriz e para ele, mas também para seus filhos. Independentemente da versão de cada um dos lados, o fato é que o término foi turbulento, muito público e deixou marcas visíveis em ambos. Levy declarou: "Não. Dessa vez é definitivo. Nunca mais a perdoarei." Palavras duras que marcaram o fim definitivo de uma das histórias de amor mais longas e complicadas do mundo das telenovelas latinas. Diante de tudo isso, o que realmente dá para dizer sobre a questão central? William Levy recusa-se a trabalhar com Maitê Perroni. A resposta honesta é que não há uma declaração pública e oficial de nenhum dos dois confirmando isso. O que existe é uma série de evidências circunstanciais extremamente convincentes. Os dois não trabalham juntos desde 2010.
Ambos se esquivam com notável habilidade de qualquer pergunta direta sobre o assunto. Quando questionada sobre a separação de William Levy, Maite Perrone declarou que acredita que se deve respeitar a vida privada dos outros e que se já fala pouco da sua, muito menos fala da vida alheia, deixando claro que prefere não comentar sobre ele. Isso por si só já é uma resposta eloquente. Quando não há nenhum constrangimento em relação a alguém, não é necessário tanta cautela ao falar sobre a pessoa. O que os fãs do universo Levy-Rhone, como é carinhosamente chamado o fandom dedicado ao casal, mais desejam é ver os dois de volta juntos numa novela. A química que eles tinham em tela foi rara e especial, daquelas que não se fabricam com script nem se ensaiam no camarim. Era genuína, visceral, e o público sentia isso. Mas ao que tudo indica, os capítulos reais vividos por ambos fora das câmeras criaram uma distância que o tempo, por enquanto, não foi suficiente para curar completamente. A história de William Levy e Maite Perrone é, no fundo, uma história muito humana. Dois jovens talentosos que se encontraram no momento vulnerável de suas vidas. Criaram uma conexão intensa dentro de um ambiente artificial e hiperromântico. E depois tiveram que lidar com as consequências dessa conexão numa realidade bem mais complicada do que qualquer novela. Não é uma história de vilões nem de vítimas. É uma história de pessoas imperfeitas, vivendo sentimentos verdadeiros. Navegando por situações difíceis com o peso adicional de fazê-lo sob os olhos atentos de milhões de espectadores ao redor do mundo. Hoje, tanto Maite quanto William seguem em frente com suas vidas. Maite está casada com Andrés Tovar e construindo uma família. Sua carreira continua em pleno desenvolvimento e ela se mostra cada vez mais madura e centrada em suas declarações públicas. William, por sua vez, continua sendo um dos atores mais populares da televisão hispânica, apesar das turbulências pessoais recentes. O talento e o carisma são inegáveis e nenhuma polêmica apaga anos de trabalho e de carinho do público. E se um dia os dois decidirem voltar a se encontrar num set